Olá, olá! Estamos começando o nosso Alma dos Negócios. Chegou dezembro, último mês do ano, e também momento das empresas fazerem os seus planejamentos. Para conversar conosco sobre este grande assunto que eu considero importante para as empresas, eu convidei o meu querido amigo Cássio Grimber, que é o sócio fundador da Grimber Consulting e também autor dos livros Desaprenda e Desinvente. E o Cássio também é colunista de jornais, palestrante e o melhor de tudo, meu querido amigo. Cássio, que bom te receber agora aqui. Tu viu Obrigado pelo convite, Ana. que estúdio bonito que nós Estúdio lindo. Tu estamos. merece. Te É, falei, né? muito bom. Parabéns. Que Muito bom. Que bom que tá obrigada. aqui. Obrigado. Bom, Cássio, o próximo ano, o ano de 2026, tem aí dois grandes eventos que eu considero. Nós vamos ter Copa do Mundo e também eleições aqui no Brasil. Como é que uma empresa se prepara? Como é que ela faz um planejamento com dois eventos grandes como esse, em que muitas vezes a produtividade, em alguns períodos, ela dá uma, como se diz, dá uma Uhum. paradinha, porque o pessoal quer assistir os jogos e também quer se envolver ali nas campanhas dos seus candidatos, enfim. Como é que isso acontece numa empresa? Eu acho que nesse caso, Ana, o que pode não ser, em tese, tá? Uhum. Tão bom para produtividade, pode ser muito bom para criatividade. É porque a gente tem. Que bom que tem Copa do Mundo, né? A gente espera aí 4 anos e casualmente a gente está gravando o programa no dia que divulgaram o grupo do Brasil na Copa, e então tá todo mundo hoje, especialmente, mais de perto ali, acompanhando. É, esse fato sempre coincide a cada 4 anos, né? Uhum. Copa e eleição presidencial juntos a cada 4 anos. Então, quando eu digo que é bom para a criatividade, é porque tem muita oportunidade. Primeiro, por um tema, dois Uhum. temas legais de trabalhar em termos de posicionamentos, campanhas, ideias. Tá? Quando a gente planeja, a gente não pode esquecer que existem diferenças de cenários, tá? De prazos. Então, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Eu, por exemplo, Uhum. hoje apresentei junto com um cliente meu para a equipe, para as lideranças desse cliente em todo o Brasil, um planejamento para 4 anos, de Quatro. 2026 a 30. Tá. 26, 5 anos. Uhum. 26, 27, 28, 29, 30. O planejamento do Clínicas, que a gente entregou no começo do ano, também era um planejamento de 5 anos. Então, vinha sendo um pouco mais complicado para as empresas planejar tanto tempo em função justamente dessas instabilidades e muito da mudança tecnológica de comportamento. Agora, no meu caso, eu tenho feito planejamentos de 5 anos. Tá? Uhum. Então, Antes era de 10 que se fazia, né? não, Há existe, muito tempo, há muitos não, anos. existe, tá? Existe Ainda? planejamento ainda de 10 anos, de Uhum. 30 anos, meio como um chute calculado, claro, mas tem muita ferramenta hoje que te possibilita olhar da frente para trás, construir alguns cenários. Se sugere geralmente que os gestores que trabalham num planejamento de longo prazo não sejam os mesmos que trabalhem no de curto, médio prazo, para ter visões diferentes dentro de uma empresa. Mas, terminando de responder a pergunta que tu fez, eleição sempre causa instabilidade, obviamente. Uhum. Então, tem muita oscilação de moeda, tem muita fuga de capital, tem depois, conforme as coisas vão, tem entrada de capital e de investimento. Tem uma certa incerteza, e quando tem incerteza, as empresas tendem a segurar um pouquinho as ideias e as ações. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, que também, por outro lado, é oportunidade para quem está com um posicionamento bem setado, está com um propósito bem entendido, está com capacidade para criar ações diferentes e pode colocar e se adiantar até alguns concorrentes que estão um pouco mais na berlinda da espera ali do que vai acontecer. E quais são, assim, os temas em que as empresas devem estar atentas neste momento em que elas estão trabalhando no seu planejamento?
Um que me ocorre, eu não sei se estou certa, é a questão da sustentabilidade, que tem se falado muito. Ela ainda é um ponto importante para ser considerada dentro de um planejamento? O ESG sempre é importante. A gente tem uma pauta acontecendo constante em ESG. A COP, agora há pouco, foi um exemplo disso. E as empresas, obviamente, institucionalmente e também pelo coletivo, têm um papel a cumprir nesse sentido. Eu acho que a pauta, por outro lado, se esvaziou um pouco com certo exagero, com uma certa... com certo excesso de discussão em cima de questões que poderiam ser bem mais práticas do que até ideológicas, como acabam sendo, né? Então, esse tema ele tá na pauta, mas eu não vejo ele como o tema da vez. Para mim, o Tá. tema da vez é a inteligência artificial, são as novas tecnologias, o que as empresas precisam fazer para se colocar na fronteira do conhecimento e da prática de inteligência artificial, o que a IA generativa e as coisas que virão acontecer em curto, médio prazo tendem a mudar nos nossos setores. Tem muita coisa nova acontecendo, muita nova maneira de produzir, de lançar produto, de ir a mercado, de ser mais produtivo. E aí entra um pouco, puxando, como se diz, da brasa para o meu assado, né? Entra um pouco o tema dos meus 2 livros, o Desaprenda e o Desinvente, porque não vai existir empresa que se adeque a esse cenário novo de inteligência artificial generativa e as ferramentas que vão estar disponíveis sem desaprender alguma coisa do processo, porque não é só colocar uma ferramenta nova e deixar o processo atrás vindo como era. Eu vou ter que mudar a forma como eu trabalho, a forma, às vezes, até como o meu modelo de negócio se coloca para o crescimento. Então, tem, assim, um mundo maravilhoso de coisas a acontecer nesse sentido. Então, aquela coisa que a gente dizia, a gente tem que ter medo deste futuro e tu tá alertando que tem muita coisa bacana possível de se fazer. É isso? Tem, sem, Tu sem tu tem um dúvida. olhar otimista. Eu tenho 2 olhares, tá? Tá. Eu prefiro ter um olhar realista sobre... Eu sou uma pessoa otimista no que tange principalmente a mercados e negócio. Eu entro num cliente botando uma energia que a gente pode fazer, a gente pode mudar. E eu digo às vezes para clientes, claro, amparado Sim. em uma base, né? Diz, por que o teu preço não é 30% maior? E eles ficam me dando, mas como? Por quê? Me diz as razões pelas quais o teu preço não é 30% maior. A gente começa a discutir Sim. e ver que tem algumas possibilidades de mudança em modelo de operação, em posicionamento, em forma de aparecer. Mas então, assim, quando a gente fala dessa questão do futuro, eu acho que a maneira de ser realista nesse sentido é olhar com uma certa ciência para tudo que está acontecendo e para o que estão dizendo tanto os novos, os cientistas, os tecnólogos, as pessoas que estão olhando com mais seriedade para a IA generativa, quanto às vezes aquilo que foi escrito 60 anos atrás, tá? 80 anos atrás. Eu, semana passada, terminei o livro Eu, Robô, Pois do é. Isaac Asimov, que é um Aham. livro escrito na década de 40, são contos escritos entre 1940 e 1950, e que eles estão centrados nas 3 leis da robótica. A primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano seja ferido. Segunda lei, um robô ele é obrigado a obedecer um ser humano desde que isso não infrinja a primeira lei. Terceira lei, um robô ele tem que se autopreservar, desde que isso não infrinja a segunda e a primeira lei. Pá. Então, pô, tem um debate de ética de inteligência artificial escrito Sensacional. lá em 1940. E agora, se a gente pegar alguns pensadores atuais da inteligência artificial, como o Rod Lipson, que é um cara de Stanford lá, que diz que nós vamos ter... são 6 ondas ou 6 ciclos de IA generativa de IA, e nós estamos no 4º, e o 6º é a máquina adquirindo autoconsciência, ou seja, ela sabe que ela existe, mas essa existência dela não é uma existência de autoconsciência que a mantém viva pelo mesmo motivo que um ser humano está vivo. A máquina ela está viva por um objetivo que foi programado para ela. Sim, e tem alguém humano por trás, na verdade, nessa Tem, programação ou não? hoje tem, no É. futuro a gente não sabe. Elon Musk, semana
passada ou retrasada, disse Sim, que o futuro, impressionante que o futuro aquilo. do É. trabalho é trabalhar se quiser ou se Uhum. puder e o dinheiro vai se tornar irrelevante. Tá muito cedo para chutar com certa propriedade aquilo que vai acontecer. Eu sou otimista no sentido de que a humanidade sempre soube se adaptar às novas evoluções. E aí tem um ponto interessante, né? Quando a gente está no calor dos fatos, eu disse esses dias para o Dado Schneider, numa Sim, o live, que a gente é professor nosso Dado. Eu amigo, vi que né? vocês participaram de uma E eu live. disse para ele que eu achava que quando a gente, isso foi ainda na pandemia, quando a gente está muito mergulhado no fato, Uhum. se tu acha que está com febre, toca na tua Tu testa, tá com febre. mas tu não sabe dizer, porque tu sente que está com febre, mas tu tocar na tua testa, tu não consegue ter o parâmetro. Agora, se eu toco na tua testa, eu consigo, mas tu precisa botar um termômetro. Então, quando a gente está muito imerso no fato, a gente não enxerga muito com certa propriedade. Agora, quando a gente vai para uma certa distância, e olha o que o Nizam Guanais dizia Sim. na pandemia, que eu comecei a ficar mais próximo do Nizam na época da pandemia, gostou do meu primeiro livro, a Foi gente Marasim, fez uma fez, coluna. fez uma Eu coluna no Valor li, foi Econômico, econômico. Pô, falando do meu trabalho, foi muito bacana. eu acho que tu tem só um parênteses aqui, um garoto propaganda como Nizam Guanais, eu digo, nossa, o Cássio tá com tudo, hein? Eu sou muito grato É, muito lindo o que ele a fez. generosidade dele Muito com o meu bacana. trabalho. Fez o prefácio do meu segundo Segundo livro, O livro. Desinvente. Mas ele dizia lá na época da pandemia, depois da peste negra veio o renascimento. Nos dando a entender, isso ele dizia lá em 2020, tá? Sim, Depois de ter lembro tido o disso. Covid, foi um dos primeiros a ter, nos dando a entender que algo grande surgiria. E eu comecei a pensar, né, o que vai surgir depois da pandemia? Então, termina a pandemia, vem a IA generativa. Se tu olhar isso daqui a 30, 40, 100 anos, isso vai estar marcado na história da mesma maneira como o Renascimento foi marcado por ter sucedido a peste negra lá. Sim. Então, a gente está vivendo um tempo de disrupção muito grande. Está muito cedo ainda, a gente está muito dentro disso para dizer com que velocidade isso vai acontecer e que impacto isso vai ter no futuro. E eu estava te dizendo que eu sou otimista no sentido de que eu vejo que o ser humano ele foi capaz de se adaptar a essas grandes mudanças de ciclos e o mundo sempre ficou melhor do que ficou pior. Sim. A Revolução Industrial e todos os outros grandes movimentos aí. Eu vejo que o mercado vai mudar muito de mãos, de valores, de modelos de produzir. Hoje, por exemplo, estou assessorando empresas em planejamento estratégico que estão criando produtos sem precisar ter o ativo na mão. Então, quando a gente fala, por exemplo, que, vamos lá, nos anos 2017, 18 até 22, se falou muito de empresas que não possuem ativos físicos, estoques, mas que possuem propriedade de plataforma, Airbnb, Sim. Spotify, Amazon, que não possui estoque, mas possui armazéns e possui logística, e não possui lojas físicas. Então, o que a gente tem? A gente tem a primeira construção de um modelo que é asset light, ou seja, que é menos focado porque no passado ter estoque, ter loja, ter espaço físico era ativo, hoje é custo. Uhum. Então, quando tu tem um modelo em que o ativo ele se desprende um pouco do valor, o valor está muito mais em quem tu é e no que tu vai entregar. Então, eu estou, por exemplo, com clientes hoje que estão montando produtos sem ter fábricas. Eu estou assessorando um amigo meu, um empreendedor aqui do Rio Grande do Sul, que vai lançar esse ano uma barrinha de cereais, por exemplo, né, de cereais e de proteína, e ele não tem fábrica, ele está contratando fábricas em Limeira, em São Paulo, e ele tem uma agência pensando a comunicação, ele tem eu pensando a estratégia, ele tem uma nutricionista e uma engenheira de alimentos ajudando no produto, ele vai plugar uma fábrica, e quando o negócio começar a crescer, talvez ele compre algum tipo de instalação para escalar mais, mas talvez não precise. Certo. Então, os paradigmas hoje de pensamento estratégico, eles estão muito mais baseados, e isso vem acontecendo em outros modelos também. Eu esses dias escrevi, Ana, acho que para 0 Hora, sobre a estratégia do Airbnb versus reposicionamento Eu li. do mercado de Sim. hotéis, quando se deu conta de que ele vai começar a ser atacado, como está sendo pelo Airbnb. Antes não, agora está sendo. As comunicações do Airbnb estão muito focadas em por que tu vai parar num hotel se tu quer viajar com toda a família, todo mundo junto. Sim. Por que tu
que tu vai para um hotel se tu quer ir para o meio da natureza. Então, Sim, ele mas vende essa liberdade. mas ao mesmo tempo também ele está sendo atacado, o Airbnb, né? Ah, Porque em daí não tem cidades, segurança, não, então é uma, sim, eu É entendi, do mas jogo. é do jogo, É do né? É jogo. muito interessante Mas isso. o hotel, nesse caso, ele começou a deixar de ser dono de propriedade. Então, o Claro. Rede Marriott, por Uhum. exemplo, pega um prédio de alguém, subloca ou faz um tipo de negócio em que o proprietário tem uma participação, ou ela incorpora uma bandeira, como fez com o Graduate Hotels lá nos Estados Unidos, foi o Hilton, na verdade, que fez isso. Pegou uma rede de 40 hotéis que é focado em estudantes de graduação e família. Então, ele tem toda uma temática de universidades, uma cara de jogo de basquete, de biblioteca de faculdade. Cada hotel é de um jeito próximo de Tipo faculdades. Disney, assim, que Mas bacana. Sim, tematizada ali na tematizado, faculdade. claro, mas que É um parque lindo. temático de É, hotel, um hotel com cara sim, de parque tipo temático. temático. Que Boa associação essa tua. legal, hein? Que Então, bacana. eu sou um entusiasta, assim, eu me empolgo muito com o que eu vejo, assim, de criatividade, de capacidade de aplicar isso nos negócios. E a ferramenta que eu uso para fazer os meus clientes enxergarem para esse novo e trazerem para sua estratégia é tanto esse diferencial que eu tenho dos meus 2 livros, quanto o método que eu uso para construir planejamento estratégico, que pressupõe uma leitura de tendências, né, um horizon scanning, como a gente fala, né, um escaneamento de horizonte, pressupõe um grupo de entrevistas bem trabalhado no sentido da amostra. Vamos falar com gente da empresa, vamos falar com gente de fora da empresa, vamos falar com os pensadores beta, vamos falar com o cliente que tu perdeu, vamos falar com o cliente que tu está tentando conquistar, vamos falar com outro segmento, vamos falar com os fornecedores. Então, eu tento fazer um 360 para não errar no diagnóstico. Porque se eu acerto no diagnóstico, é meio caminho andado para a gente ter uma estratégia que tenha a cara da empresa. A pior coisa é ter uma estratégia que não tem a cara da empresa, né? Exatamente. Cássio, tu sabe que eu sou tua fã, te acompanho, Obrigado. tem a tua coluna também no Estadão, que daqui a pouco, se der tempo, eu quero falar sobre uma delas, mas num post aqui no teu Instagram, tu falas que tu não te atreves a planejar estratégias, estar num board de uma empresa sem estudar muito. E aí tu está citando Nassim Nassim Taleb. Taleb, maravilhoso. Maravilhoso. Então, tem algumas questões aqui que eu quero te provocar. Não me diga o que você pensa, apenas me diga o que está em seu portfólio. Porque ele é um autor, o Nassim Taleb, ele é autor de alguns livros, e eu li 2, eu não li todos os livros do Nassim Tá. Taleb, mas eu li 2 bem importantes. Eu li o Antifrágil, até na época da pandemia, que é um livro denso, umas 600 Sim. páginas ou mais. E agora eu li o Arriscando a Própria Pele, que é o que materializa o termo que ele criou, que é o skin on the game, a pele no jogo. Então, tem algumas frases bem provocadoras. Eu citei umas 4 ou 5 ali naquele meu post, mas essa frase, não me diga o que você pensa, me diga o que está em seu portfólio, vai muito mais no sentido de, tá bom, se tu acredita nisso, tu comprou essa ideia, tu te responsabilizou, tu te comprometeu com isso, porque ele provoca muito, né? E na minha posição de consultor de empresa, eu me senti muito provocado, porque ele fala, tu te responsabiliza pelo conselho que tu dá, né? Tu tá on board com aquilo que tu pensa, então é nesse sentido, não me diz o que tu acredita, tu comprou essa ação, né? Tu acha que sei lá, que a Amazon vai subir, mas tu tem a Amazon no teu portfólio. Ele é um trader, ele é um cara de bolsa de valores, por isso que ele fala dessa questão Muito de interessante. portfólio. Nem tudo o que acontece, acontece por um motivo, mas tudo o que sobrevive, sobrevive por um É motivo. sensacional, porque ele está falando que existe ele estuda muito a aleatoriedade. Tá? Ele estuda aleatoriedade, ele estuda previsões estatísticas, ele estuda muito essa questão de por que as coisas acontecem. Ele criou esse termo cisne negro, né? Sim. Que é aquilo que está fadado a não acontecer nunca, mas quando acontece muda tudo. Nós que trabalhamos com gestão de crise, que é o meu ele fala negro, fala da isso, evolução dos sistemas, ou seja, quando é que o sistema se torna antifrágil, quando ele vai aprendendo com seus erros. Então, ele considera, por exemplo, que o sistema de aéreo de aeronaves, o trânsito, ele é um sistema antifrágil, porque
cada vez que acontece um acidente aéreo, tu tem uma chance menor de acontecer mais um no futuro pelo aprendizado. Essas frases, então, essa aí que tu me perguntasse agora, qual é que é essa? Nem tudo que acontece por um motivo. Então, mas tudo que sobrevive por um motivo. Então, as coisas podem acontecer por coincidência, mas a sobrevivência nunca é por coincidência. É por uma estratégia certa, é por uma persistência, ele valoriza muito a questão da tentativa e erro. Né? Teste AB. Eu faço isso, que tipo de reação eu tenho? E tem empresários que eu já estudei muito e marcas que eu admiro que também acreditam nisso. Um deles é o Yvon Chouinard, fundador da Patagônia, que é aquela marca que tu deve conhecer de roupa. Primeiro começou como roupa e equipamentos de alpinismo, depois os casacos lá de $300, em que a empresa tem copropriedade da roupa junto com a pessoa. Se um dia tu for te livrar da roupa, vamos vender ela junto, vamos doar, vamos dar um reuso, né? Agora que está na moda o second hand, o cara já pensava lá nisso mesmo. 50 anos atrás. Que loucura. E ele tem essa crença de que quando ele faz um movimento, ele vê o que vai acontecer. Se acontecer uma coisa que indica que ele tem que continuar na mesma direção, ele vai. Se acontece uma coisa que diz que ele tem que pegar mais para a direita, ele vai. Então, ele vai muito ao sabor não ao sabor do vento, mas ao sabor das ações que ele vai fazendo. Então, tem muito disso, né? Porque eu falo de planejar no médio e no longo prazo, mas obviamente que a gente tem que estar disposto a escrever tudo isso a lápis, né? E aí é uma dicotomia interessante. Mas tu diz escrever a lápis, porque daí tu pode apagar? O planejamento. Tu planeja lápis para poder apagar se precisa. Porque é tudo tão instável, né? Claro. Então, jamais tu vai escrever na pedra. Tu pode ter uma visão que é escrita com uma tinta mais forte, tu pode ter um OKR que é escrito mais forte, mas a ação que tu cria, ela pode ser revista ali, dependendo do que vai acontecer. Tu mesmo começou a conversa nos dizendo, cenário de 2026 é imprevisível. Hoje um candidato se pronunciou. Esse candidato vai estar daqui a 6 meses no páreo. O candidato que a gente acha que é o principal candidato, ele vai de fato concorrer. Tem muita coisa. Sim. E na política isso eu aprendi com um amigo meu, um cliente meu, mas grande amigo, né? O Daniel Gerber, que é um advogado criminalista, para quem eu planejei lá. Ele foi da advocacia criminalista para a advocacia de massa, e eu tive com ele em Brasília, acho que março, abril, que eu estive andando ali com ele, a gente conversando sobre o planejamento dele, e passando na frente do Congresso, e ele me dizendo, Cássio, é tudo muito sutil. A mudança aqui é muito sutil. Tu não sabe o que vai acontecer, é muito por baixo dos panos. De repente ela te surpreende. Mas é uma conversa que quando tu vê, aquilo já não é mais bizarro, aquilo é natural e tá acontecendo. Já foi introjetado, né? Então, nesses cenários tão instáveis em que a mudança é tão sutil, né, tu tem que estar disposto a rever algumas coisas ao longo do ano. Mas eu, por exemplo, agora eu passei a fazer parte do conselho consultivo de uma empresa que era meu cliente de planejamento estratégico. Eu fiz o curso de conselheiro do IBGC, logo ali depois da pandemia, e estou buscando ter essa atividade a mais junto com a minha atividade de planejador e colocar um viés de estratégia em conselhos. Aí recebi o convite para integrar. Que bacana. Qual é a empresa? Podemos falar? Posso falar. É o Grupo Recicla, é uma empresa sensacional ali de Cachoeirinha, que tem o propósito de reciclar o presente para construir o futuro, né? Que a gente construiu junto esse propósito de empreendedores sensacionais. E a gente está olhando ali... eu estar nessa posição de conselho, então, hoje, que é uma experiência nova para mim, pressupõe, foi o que eu escrevi naquele post, que eu estude muito, que eu tenha flexibilidade de pensamento, que eu saiba olhar um setor, um grande concorrente dessa empresa quebrou agora, que é a Ambipar. Isso deu uma certa visão de pensamento ali. Poxa, a Ambipar quebrou, o grande player, né? Como é que o setor vai encarar isso? Como é que os bancos vão encarar isso? Como é que as empresas vão encarar isso? Então, eu tenho que estar acompanhando ali, Ana. Sem dúvida. Para encerrar aqui as frases, porque o Guilherme, que está nos acompanhando aqui na gravação, meu colega aqui na Band, ele já me deu o sinal que já tem que ir para o encerramento. Tudo o que é necessário é que minha paranoia esteja certa uma única vez. E ela salva minha vida. Adorei essa, muito boa. Porque assim... Vamos lá, tá? Eu desaprendendo comigo mesmo aqui.
Eu escrevi um capítulo no Desaprenda que se chama Esqueça os Ditados, tá? Uhum. Em que eu acho que o ditado ele é limitador. Então, quando eu digo cada macaco no seu galho, mas como assim, né? Hoje em dia a gente cocria com todo mundo, né? Faço o que eu digo, não faço o que Que eu eu faço. faço, tá? O fruto não cai longe da Da árvore, própria. tá? Mas e a psicanálise aí para tu te tornar diferente e ter É. a tua própria vida. Mas eu tenho que dar o braço a torcer, que e o Nassim Taleb também faz pensar nisso, que a sabedoria das avós, que ele chama, né, Fazem faz sentido. sentido. O ditado ele não existe por acaso, né? Alguma coisa nos mostra que o conhecimento empírico ele vai sendo construído. Então é bom a gente ter umas paranoias também, né? É bom ter o sujeito que diz, cara, isso vai dar errado. Aham. Não faz. É bom alguém que te aconselhe, que abra o teu olho. E se tu é alguém e às vezes a paranoia, que talvez não seja o melhor termo, tá? Mas às vezes a proteção, ela nos ajuda a estar atento, né? E Uhum. se eu estiver atento e aquilo se confirmar uma única vez, pô, aquilo me salvou, né? Então, cara, ali é isso, né? Sensacional, É isso. muito Essa frase é bacana. maravilhosa. Conversei hoje aqui no Alma dos Negócios com Cássio Grimber e agora é a hora do comentário da Mariana Ozelami. Olá, Ana Cássia, e um olá especial para você que nos acompanha aqui no Alma dos Negócios. Hoje, o uso de influenciadores digitais se tornou um item quase obrigatório nas campanhas de comunicação. E faz todo sentido, porque eles conectam, engajam, geram identificação com o público de uma forma direta e espontânea. Mas tem um ponto que muitas empresas ainda ignoram. Ao associar a sua imagem a um influenciador, a sua marca está, na prática, emprestando parte da reputação. E é aí que mora o risco. Quando esse influenciador comete algum deslize, adota uma postura controversa ou expressa opiniões extremas, o impacto respinga diretamente nas marcas. E não adianta vir com aquele comunicado dizendo que as opiniões expressas não apresentam e não representam o posicionamento da empresa. O público cobra uma resposta, cobra posicionamento. Por isso, a escolha desses parceiros não pode ser baseada somente no alcance ou no engajamento. É preciso ir muito além dos números e avaliar valores, conduta, histórico, coerência. O que essa pessoa defende? Como ela age fora das câmeras? Existe um alinhamento real com os princípios da marca? Porque a influência sem estratégia é uma armadilha. E terceirizar a sua reputação a qualquer custo pode custar bem caro. Mais do que nunca, construir imagem é também saber com quem você decide dividi-la. Esse foi Reputação em Pauta de hoje. Um abraço a você, Ana Cássia, e a todos que nos acompanham. Obrigada, Mariana. E o Alma dos Negócios fica por aqui. Até a semana que vem.